A Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária com o colega Hugo Lopes. Bem-vindos ao podcast A Voz do Veterinário, um podcast produzido pelo Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários e cujo tema hoje é a eletroquimioterapia. Como convidada, tenho muito gosto em receber a doutora Sofia Chichorro. A doutora Sofia completou o mestrado integrado em Medicina Veterinária na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lusófona, Humanidades e Tecnologias em 2016, tendo como tema de dissertação a determinação da concentração sérica da uroquinase ativadora do plasminogénio em pacientes oncológicos caninos. Teve 20 valores na sua dissertação. Durante este tempo, estagiou ainda em Viena da Áustria e na Universidade do Tennessee. Depois de se formar, começou a trabalhar em ambiente hospitalar em Lisboa e optou por emigrar para o Reino Unido em busca de especialização. Completou um internato por várias rotações clínicas num hospital multidisciplinar de referência em Inglaterra, o North Downs Specialist Referrals, onde posteriormente fez um internato de 1 ano em Oncologia. Encontra-se atualmente no mesmo hospital a fazer residência em Oncologia Veterinária pelo Colégio Europeu de Medicina Interna Veterinária de Animais de Companhia. É já autora de várias publicações em revistas científicas veterinárias. Boa noite, Sofia. Como estás? Boa noite, Hugo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje contigo. Muito obrigada. Desde que trabalharmos juntos já foi um longo caminho e é para mim um É gosto verdade, entrevistar-te agora enquanto futura diplomada. é verdade. Sofia, vens aqui falar sobre um tema bastante abrangente e que hoje em dia tem bastante interesse, que é a oncologia, e eu gostava de começar um bocadinho por essa área. A oncologia é uma área muito vasta e que inclui aptidões muito diferentes, desde a imagiologia, a citologia, cirurgia, farmacologia e depois combinações destas como a eletroquimioterapia. Primeira pergunta que te coloco é como é que um oncologista se orienta com tantas exigências diferentes? E mesmo para um diplomado em oncologia, há depois especializações posteriores, como só cirurgia ou só farmacologia? Olha, concordo plenamente contigo. Acho que é uma área realmente muito abrangente. É por isso que acho que o programa da residência pelo Colégio Europeu exige que muitas semanas da residência sejam passadas em disciplinas que não são oncologia. Por exemplo, para teres uma ideia, na minha residência, no primeiro ano tenho muitas semanas de medicina interna, depois dentro da medicina interna tenho semanas de cardiologia, semanas de neurologia, tenho também no primeiro ano semanas pela cirurgia, depois nos outros 2 anos da minha residência vai ser muita oncologia clínica, mas também vou ter semanas de radioterapia, de patologia, de citologia, de imagem, e acho que é com este treino assim diversificado que depois se consegue ter as capacidades para lidar com exigências diferentes. Como disseste, acho que para um diplomado em oncologia também não é fácil. Existe a possibilidade hoje em dia de se fazer uma subespecialidade em radioterapia e penso que o futuro caminha para aí, para as subespecialidades. E acho que também trabalhar em hospitais multidisciplinares pode também facilitar isto, porque podes sempre discutir o caso e ter o input de especialistas de diferentes áreas, o que facilita bastante. São muitas semanas em muitas áreas e com muitas horas em cada semana, como te estavas a contar em off. Certo, Ah, é verdade. Saltando agora diretamente para o tema e fazendo um favor aos que, como eu, até há pouco tempo desconheciam a palavra, o que é a eletroquimioterapia? Então, olha, a eletroquimioterapia, como o nome indica, é uma combinação de quimioterapia com pulsos elétricos. Portanto, é a administração de agentes quimiotrápicos, normalmente é a bleomicina ou a cisplatina, em combinação com um tratamento localizado de pulsos elétricos permeabilizadores, desculpa, com o intuito de maximizar o controle local da doença. Então, mas em termos de fisiopatologia, ah, como é que isto funciona e o que é que isto oferece de diferente da quimioterapia tradicional? Então, em termos de fisiologia, vou explicar um bocadinho como é que é o tratamento. Em primeiro lugar, administra-se o agente quimiotrápico, que pode ser por administração endovenosa, ou por administração intralesional dentro do tumor. Se a administração for endovenosa, normalmente temos que esperar uns minutos, normalmente são 5 minutos, para dar tempo que haja uma máxima concentração do agente à volta das células.
Se for administração intralesional, não é preciso esperar para iniciar o tratamento com os pulsos elétricos e deve ser feito de E seguida. como é que vocês fazem? Fazem mesmo Depois, por infiltração? Quando é intralesional, de- fazem por infiltração? quando é não, intralesional significa, ou seja, estás a injetar sim, o agente sim, dentro do tumor, basicamente, sim. Ou então por via endovenosa, em que administras o agente quimioterápico pela veia. E depois tratas a área de interesse com os pulsos elétricos. E os pulsos elétricos é através de um dispositivo específico, depois temos que escolher a voltagem e o tipo de elétrodos também. Os elétrodos podem ser, só para teres uma ideia, em placa ajustáveis ou podem ser em agulha, e a escolha disso depende da localização, do tamanho e da espessura da neoplasia. E depois o que os pulsos elétricos fazem é vão causar uma permeabilização reversível da membrana celular das células neoplásicas e permite que o agente quimioterápico entre nessas células. Este fenómeno é chamado de eletroporação e isso potencia a captação do agente e aumenta a sua citotoxicidade, levando à apoptose das células tumorais. Pois existem também outros mecanismos que contribuem para a eficácia antitumoral da eletroquimioterapia em termos de fisiologia. Um deles é a resposta imunológica e o outro é a hipoperfusão sanguínea. A resposta imunológica consiste numa estimulação do sistema imune para reconhecer e eliminar as células cancerígenas e o fenómeno de hipoperfusão é caracterizado por uma disrupção dos vasos sanguíneos que alimentam o tumor, então tens um déficit de oxigênio e nutrientes que depois vai levar à morte celular secundária. Então, basicamente, isto foi uma maneira. Costuma-se dizer que a quimioterapia faz mal a tudo, incluindo às neoplasias. Então, isto é uma maneira de potenciar a ação na zona que nós queremos. Exatamente, exatamente. De outra maneira, o agente quimioterápico não entrava tão bem na célula e portanto, ao estimular com os pulsos elétricos, vais fazer uma potenciação do agente na célula, basicamente. Como tu estavas a dizer, e nos artigos que eu também li, usa-se sobretudo belomicina, cisplatina, mas também doxorubicina e mitoxantrona. Porquê é que são especificamente estes os quimioterápicos que se escolhem para esta técnica? Então, para que o agente quimioterápico seja eficaz na eletroquimioterapia, é necessário que o próprio agente não seja capaz de atravessar a membrana celular devido às suas propriedades físicas ou por falta de transporte. E os agentes que beneficiam mais desta associação são os de natureza lipofóbica, como é o caso da bleomicina e da cisplatina. Por exemplo, no caso da bleomicina, é um agente de natureza lipofóbica, o que quer dizer que as moléculas da bleomicina, para serem internalizadas sob condições normais, têm que ser por meio de transporte da membrana celular, proteínas de transporte, resultando então numa captação lenta e limitada, que depois vai levar à clivagem do DNA e à morte celular. Quando as células são eletropermeabilizadas, como estávamos a falar, a bleomicina passa a ter um acesso direto ao interior da 1000 célula vezes, e não foi? Eu creio que li que aumentava 1000 vezes a eficácia de penetração. exatamente, e então a fragmentação do DNA é super rápida e, como estás a dizer, o número de moléculas interiorizadas é muito vezes mais, é muito superior e vai induzir a morte celular apoptótica de uma forma muito, muito mais E potente. também é muito mais E o seguro para as células que estão ao lado, porque depois, quando a célula Exato, morre, o agente até se pode libertar novamente, mas não consegue passar outra vez para as membranas das outras células, porque não existe essa tensão elétrica que permite a absorção. exatamente. E, e quais é que são as principais indicações para utilizar esta técnica e como é que isto se conjuga com a parte do estadiamento? Ok, então em relação às aplicações, portanto, em cães e gatos é normalmente indicada para o tratamento de neoplasias cutâneas ou subcutâneas. E normalmente nós recomendamos isto, pelo menos no meu hospital, digamos, num tratamento adjuvante após a cirurgia. Portanto, tens um caso em que removeste um tumor de forma incompleta, a histopatologia revelou margens incompletas e é então aconselhada a eletroquimioterapia para o tratamento adjuvante, para tentar reduzir o risco de recidiva. Mas também pode ser utilizada para o tratamento de tumores primários ou para reduzir o tamanho de certas neoplasias antes da cirurgia. As neoplasias tratadas com eletroquimioterapia reportadas na literatura incluem diversos tipos, desde sarcomas de tecidos moles, mastocitomas, adenomas ou adenocarcinomas perianais, tumores nasais também,
carcinomas das células escamosas, melanomas e plasmocitomas. Em relação ao estadiamento que estavas a perguntar, normalmente é recomendado sempre um estadiamento clínico antes de decidir o tratamento de eletroquimioterapia. Não costumamos recomendar quando existem metástases à distância. Para metástases regionais, podemos eventualmente recomendar. Imagina que tens um caso com um mastocitoma cutâneo que metastizou para um linfonodo. Podes então considerar a cirurgia para remover esse mastocitoma primário e o linfonodo, e depois, se a histopatologia do mastocitoma revelar margens incompletas, podes aconselhar eletroquimioterapia com o intuito de reduzir o risco da recidiva nesse mastocitoma. Mas é importante lembrar que a eletroquimioterapia não vai reduzir o risco de metástases, por isso, nesse caso específico, com metástases para o linfonodo, pode-se aconselhar a quimioterapia também. Portanto, uma coisa não implica a outra. E falaste aí até de alguns tumores que geralmente são fracamente responsivos à quimioterapia. Falaste de sarcomas, de carcinomas. É verdade. E tem tido bons resultados nessas específicas? Sim, portanto, nesta parte adjuvante que eu te estou a falar, no tratamento após a cirurgia, pronto, ainda é um meio um bocadinho por explorar, não é? Porque os resultados em si têm a ver com o follow-up do caso e com a recidiva, não é? Portanto, temos que ter aqui um período de follow-up bastante grande para tentar perceber se existe algum benefício na eletroquimioterapia ou não. Em tumores primários existem resultados muito bons também. Às vezes ficamos mesmo espantados porque quando o animal entra em remissão, mas o que também não sabemos muito bem é qual é que é o período da remissão, não é? Isso é uma coisa que ainda está por estudar e tem que ser muito explorada para tentar perceber melhor o benefício da eletroquimioterapia. Porque isto é uma técnica importada da humana, certo? Exato, E exato. deduzo que ainda não esteja a ser utilizada em medicina veterinária há muito tempo. Não, pelo que sei. O primeiro caso foi em 1997, acho eu. Olha, já estamos aqui a saltar as minhas perguntas de prognóstico, depois voltamos a elas com mais calma. E em termos dos pré-requisitos, quais é que são os pré-requisitos para um doente submeter a este procedimento? Então, pronto, como já falámos, o estadiamento é importante, convém fazer um estadiamento clínico. Depois, o que também convém fazer é uma coisa que eu ainda não referi, é que o animal está, normalmente, para fazer eletroquimioterapia, precisa estar sobre anestesia geral. E, portanto, por essa razão é importante avaliar o paciente, terem atenção se não existem doenças concomitantes que impeçam a realização de uma anestesia. Em relação à eletroquimioterapia propriamente dita e em relação aos agentes quimioterápicos, ambos, a bleomicina e a cisplatina, são maioritariamente eliminados de forma renal e principalmente a cisplatina pode ser nefrotóxica em cães, por isso é aconselhado avaliar sempre o perfil renal do paciente antes de efetuar o tratamento, para a dose ser ajustada se necessário. E é importante assegurar que o paciente está bem hidratado antes do tratamento, que às vezes podemos considerar a administração de fluidoterapia antes. Em gatos é importante dizer que a cisplatina endovenosa está contraindicada, pode provocar uma vasculite e edema pulmonar fatal. E depois também em relação ao método dos pulsos elétricos, se optarmos por elétrodos de agulha, aqueles que são inseridos dentro do tumor, pode haver um risco de hemorragia se a neoplasia for muito irrigada, se for muito friável, por isso podemos recomendar verificar as plaquetas antes ou fazer tempos de coagulação, só para confirmar que está tudo bem antes de decidir esse tipo de tratamento. E outra coisa que eu também queria dizer-te é que em relação à área a tratar, é importante verificar se não há nenhuma contraindicação local que impeça o tratamento, porque neste caso da terapia adjuvante, o animal teve cirurgia antes do tratamento, normalmente 2 semanas antes do tratamento, portanto é importante verificar que não existe nenhum sinal de excência, que está tudo bem com a cicatrização, não existe uma inflamação muito grande ou infecção que impeçam a eletroquimioterapia de ser feita. Há uma coisa que eu gostava de explorar rapidamente, aliás, duas coisas. A primeira é, no estadiamento, o que é que vocês geralmente fazem de estadiamento? Recorrem a imagiologia? Fazem citologia dos linfonodos? O que é que vocês habitualmente fazem?
Sim, depende um bocadinho do tipo de tumor, não é? Por exemplo, um tumor que tenho muito no meu hospital, que muitos veterinários referenciam, é o sarcoma de tecidos moles, e para isso o estadiamento normalmente é ou o linfonodo ou os pulmões, portanto, normalmente fazemos destaque de tórax e se for preciso, citologia do linfonodo. Em mastocistomas, por exemplo, já é diferente, tem a ver com normalmente fazemos uma ecografia abdominal com citologia do Do fígado e baço. do baço e tem a ver um bocadinho com o tipo de tumor depois. E porquê que optam sempre por fazer com anestesia geral? O procedimento é doloroso? Quer dizer, eu costumo dizer que nunca dei um choque elétrico a mim mesma para perceber se é muito doloroso ou não. Mas acreditamos que pode provocar dor e então os animais são submetidos à Eu anestesia confesso que não me teria contido. Eu já teria experimentado em mim para ver se era um choque muito grande ou não. Caso que, acidentalmente, no outro dia estávamos a fazer um tratamento e ele, acidentalmente, porque há uns elétrodos muito fáceis, se tu clicares num botão, facilmente apanhas um choque e o meu colega apanhou um choque e posso confirmar que foi doloroso, de acordo com a sua reação. Mas descreve-me, como é que é a máquina? O que é que. É uma consola pequenina que tem. ah, Não, parece dos anos, sei lá, dos anos 50, parece uma coisa de outro mundo, mas é assim, um bocadinho maior do tamanho do computador e muito maior em espessura. E depois tens um monitor onde escolhes a voltagem e tens uns adaptadores para depois inserir os elétrodos. Os elétrodos depois, pronto, era o que eu estava a explicar, podem ser em placas, é assim uma espécie de placa reta em que podes contactar diretamente com a superfície da pele, ou então em agulha em que podes inserir mesmo a agulha no tumor, como eu estava a explicar. ok? E agora sim vêm as perguntas sobre o prognóstico. Ahm, em termos de sobrevida e de qualidade de vida nas várias patologias, como é que tem sido a tua experiência? É assim, as taxas de resposta global obtidas por cães e gatos submetidos a eletroquimioterapia para tratamentos de neoplasias cutâneas e subcutâneas rondam os 80%. Na minha experiência, temos tido casos muito bons em tumores primários, mas lá está, volto àquela conversa de é preciso não é, um estudo de follow-up para tentar perceber, ok, o animal entrou em remissão, mas e agora? Quanto tempo é que dura a Ok, remissão? Isso pergunta é muito. complicada. 80% dos que fizeram cirurgia, ou seja, comparando os que fizeram eletroquimioterapia e os que não fizeram após cirurgia? Não, esse é outro problema. Desculpa, outro problema da eletroquimioterapia, ou seja, eu estava a falar 80% só numa uma taxa de resposta, ou seja, aqueles animais que entraram em remissão ou que tiveram algum tipo de resposta com a eletroquimioterapia, são mais ou menos 80%. Agora, esse problema que colocaste é realmente um dos grandes problemas da eletroquimioterapia em medicina veterinária, porque precisamente os estudos que existem na literatura não têm, muitas das vezes, um grupo de controle, ou seja, tens animais que fizeram cirurgia e depois eletroquimioterapia, mas não tens só um grupo de controle com a cirurgia. E às vezes já percebes, há tumores que tratados só com a cirurgia, se calhar não voltam a recidivar. Portanto, isso é uma coisa muito importante e acho que os futuros estudos passam muito por aí, Mas isso sinceramente. também pode ser um sinal positivo, também pode ser um sinal de que hoje em dia os colegas já não dispensam a eletroquimioterapia. Ou seja, que têm confiança na técnica e, portanto, ah, todos os que podem fazer, fazem. Vocês fazem por protocolo em todos os que podem? Hum, depende um pouco. Nós trabalhamos muito por referência, percebes? Não temos casos, não costumamos ter casos primários, portanto, os casos de eletroquimioterapia, muitos dos casos que temos vão referenciados de propósito para isso. Mas existe muito um protocolo, por exemplo, volto a falar nos sarcomas de tecidos moles, quando temos um sarcoma de tecidos moles que foi incompletamente removido, costumamos a recomendar eletroquimioterapia por protocolo, para reduzir o risco de recidiva. Ok? E, ah, dado o preço da eletricidade, isto é uma técnica que sai caro?
Por acaso, pronto, aqui os preços são um bocadinho diferentes de Portugal e a percepção também de dispendioso, se calhar, é um bocadinho diferente, mas só para teres ideia, um procedimento cirúrgico aqui para removeres um sarcoma de tecidos moles anda à volta de 3 a 4 mil libras. E o preço para um tratamento de eletroquimioterapia por cada tratamento, normalmente são 2 tratamentos que recomendamos, está à volta das 2.000 libras. Portanto, em comparação com 2.000 radioterapia ou as um duas, plano, não cada uma. as duas, exatamente. Em comparação com outros tipos de tratamento, pronto, não é tão dispendiosa, não, é muito mais acessível. Não deixa de ser irónico que as 2.000 libras seja o que tu consideras mais acessível. O que para a nossa realidade é algo completamente fora, Claro, fora. claro que eu já trabalhei perfeitamente. Acho que tem tudo a ver com, pronto, com a capacidade dos clientes de conseguirem investigar mais e investirem Uhum, mais em opções de tratamento, mas tem tudo a ver com seguros, na minha claro. opinião. Vamos então agora passar a um novo bloco, que é o nosso bloco das perguntas rápidas. Este é um bloco de perguntas de cariz lúdico e que é para tu responderes de forma rápida, instintiva e quase monossilábica. Combinados? Agora vou tentar o meu melhor. Então vamos lá. Qual a neoplasia que achas mais interessante de diagnosticar? Mastocitoma. E qual a neoplasia mais desafiante de tratar? Também mastocitoma, acho eu. Qual dos ramos de tratamento oncológico é que preferes? Cirurgia, farmacologia ou radioterapia? Olha, nenhum dos três. A maioria dos teus pacientes são cães ou gatos? Cães? Já trataste alguma outra espécie na especialidade de oncologia? Não, só cães e gatos. Os quimioterápicos têm frequentemente cores géneris. Qual a tua preferida? Vermelho. Branquinho. O sistema de seguros inglês é ótimo, razoável ou meh? É ótimo. Normalmente. Do que é que sentes mais saudades de Portugal? Do sol. E o que é que mais gostas em Inglaterra? Eh, Do trabalho. Qual é o teu tratamento oncológico preferido? Posso ser eletroquimioterapia. Podes. Qual é o custo aproximado do material para se fazer eletroquimioterapia? Do material? Isto não sei uma Rápido, palavra. rápido. Como assim? Quanto é que custa? Do dispositivo? Sim. Epá, não sei, à volta de se calhar 20, 30 mil euros, não faço ideia. A quantos anos de distância está a oncologia inglesa da oncologia portuguesa? Cuidado. Ui, ui, um ano. Um ano. E assim terminámos as nossas perguntas rápidas. Muito bem, muito bem. Vamos agora passar à rubrica Futurologia. Tens 4 minutinhos para falar sobre o futuro da eletroquimioterapia e a comparação com aquilo que se está a passar na medicina humana nesta técnica. Então, olha, vou dar o meu melhor. Não sou uma expert nesta área, mas eu acho que a eletroquimioterapia continua a ser investigada para neoplasias de diferentes tipos histológicos em animais de companhia. Acho que atendendo à sua relativa simplicidade de execução, como estavas a falar, a acessibilidade de preços e suposta eficácia, a eletroquimioterapia demonstra-se promissora, sem dúvida, na veterinária. Já em medicina humana, portanto, a eletroquimioterapia é principalmente utilizada no tratamento de nódulos cutâneos ou subcutâneos em casos de doença progressiva, em áreas que foram previamente tratadas com cirurgia ou radioterapia. A sua aplicação está descrita em neoplasias cutâneas primárias e metástases cutâneas de neoplasias de diferentes tipos histológicos, nomeadamente carcinomas das glândulas salivares, por exemplo, ou basocelular, da cabeça e do pescoço, ou carcinomas mamários também, e também melanomas. Aliás, acho que muitos estudos em medicina humana que envolvem eletroquimioterapia passa pelos melanomas. Existem também ensaios clínicos para tratamento de tumores primários, como por exemplo o cancro do ovário ou do cólon, e uma área interessante em desenvolvimento que por acaso não estou muito a par, mas li um pouco sobre isso e acho muito interessante, é a eletroquimioterapia percutânea para neoplasias ou metástases viscerais, quando os tratamentos padronizados não são realizados por motivos diferentes. A eletroquimioterapia na medicina veterinária ainda tem muito para desenvolver, como estávamos a falar, perceber quais os exatos tipos de tumor que beneficiam deste tratamento, quer sozinho ou em combinação com outros tipos de tratamento, por exemplo, com a cirurgia,
perceber de forma mais clara o impacto no outcome e na recidiva, como estávamos a dizer há pouco, e perceber, acho eu, como em medicina humana, qual é que é o impacto para metástases cutâneas, qual é que é o uso da eletroquimioterapia percutânea, mas pronto, aí já entramos num campo mais delicado que se calhar não vou entrar, que é o tratamento das metástases. É diferente dos animais para as pessoas, não é? Ok. Muito bem. Vamos então agora à nossa rubrica Chapada Sindical, que é um pequeno bloco de perguntas acerca das condições de trabalho e que no teu caso em particular tem o interesse específico de seres residente de uma especialidade. E era por aí que eu queria começar. A oncologia é provavelmente uma das especialidades mais exigentes em termos emocionais. Podes falar um pouco do impacto que essa carga tem na tua vida e saúde mental e se achas que também te é dada preparação nesse sentido? Olha, realmente acho que é uma área que tem muita carga emocional, sem dúvida. Lidas muitas vezes com a morte, com a eutanásia. Muitas vezes são diagnosticados pacientes já com doenças avançadas quando não estavas à espera. E acho que tudo isso tem que se ter estofo para lidar com essas emoções. Mas ao mesmo tempo também acho que é uma área muito gratificante e acho que foi por isso também que escolhi a oncologia. Acho que consegues estabelecer uma relação com o tutor e com o animal que provavelmente em outras áreas é muito raro de conseguires estabelecer, porque fazes um acompanhamento do paciente muito de perto, não é? Do tutor também, crias ali uma relação muito forte e acho que por um lado isso compensa todas aquelas emoções menos boas. Claro que também com esses pacientes que acompanhas a longo prazo, quando se perde um paciente desses é bastante, custa bastante. Mas pronto, olha, é saber lidar e tentar depois de sair do trabalho, se calhar fazer outras coisas para distrair e ter um equilíbrio, não é? Trabalho e vida pessoal, acho que isso é fundamental. Mas tu achas que isso te é ensinado nessa especialidade? Acho que vem mais da aprendizagem pessoal. Tenho sorte na minha equipa, acho que tenho tutores muito bons, acho que todos os meus supervisores são ótimos, mas acho que é uma coisa que acabas por aprender por ti, eu acho. Ok. Uma questão que se fala muito entre os colegas, mas que é pouco discutida oficialmente, é a desregulação laboral nos estágios, internatos, doutoramentos e residências. Certo, Ahm, como? certo, concordo. Pronto. Achas que isto é um problema real e com impacto na vida das pessoas que passam por este processo? Achas que quando assinaste contrato ou quando te comprometeste, foste, sabias no que é que te estavas a meter? Sabia, o meu contrato dizia que não tinha horas, que o meu trabalho acabava quando o trabalho acabasse, portanto, só por aí. Mas ao menos dizia. E não fui enganada, já era o aviso do contrato. Mas concordo contigo, acho que não se fala muito destas coisas. Acho que hoje em dia as coisas estão melhores, sinceramente. Acho que não há tanta exploração como se calhar havia há uns anos e acho que caminhamos para um futuro melhor ainda. Acho que há muitas pessoas interessadas em chamar a atenção, que percebes que tem que haver um equilíbrio de carga horária com um equilíbrio de vida pessoal. E acho que há muitas pessoas a lutarem pelos direitos. Tenho a sensação que as coisas vão melhorar num futuro. Pois porque é uma questão que nós já no sindicato conversamos algumas vezes, é que ahm, o enquadramento legal é um bocadinho dúbio. Não, Sim, a maneira como o contrato é feito, se é um estágio, se é um contrato de trabalho. No caso dos estágios curriculares, isso nota-se muito, porque um estágio curricular não é um contrato de trabalho e, exato. portanto, não está sujeito à lei laboral de forma direta. E conheço vários casos de colegas em doutoramentos e residências que aquilo era um bocadinho sobre-humano. Era um bocadinho Sim, sobre-humano. sim. Ah, já passaste para um internato?
e agora estás numa residência. Achas que faz Exato. sentido fazer um internato sem prosseguir para a residência? Acho que sim, acho que faz sempre sentido, sem dúvida, mesmo que não queiras seguir uma residência, acho que nunca é tempo perdido. Acho que é importante para perceber se queres seguir uma residência ou não, muito importante, porque por vezes as pessoas pensam, eu gostava muito de ter um diploma, mas não sabem muito bem o que é que isso implica, como é que é o mundo da referência, quais são as diferenças para a clínica geral, o que é que tens que abdicar, quais são os esforços. E acho que passares por um internato, vês tudo isso de muito perto e contactas com essa realidade. E tenho muitas pessoas, conheço muitas pessoas que passaram por um internato e disseram: Olha, afinal não quero seguir para a residência e foram para a clínica geral outra vez, ou foram tirar um certificado, ou o que for. Acho que é bastante interessante nesse aspecto, mas também para contactares com diferentes áreas. Acho que o conhecimento que levas do internato também é sempre bom. Aprendi muito no meu internato, sem dúvida. Sofia, o nosso tempo está a chegar ao fim. Vou-te dar 2 minutinhos para uma última mensagem acerca, não do tema da eletro, mas da oncologia em geral, o que achares mais pertinente. Então, olha, falando um bocadinho na eletroquimioterapia, só para concluir, acho que é uma terapia promissora. Acho que faltam mais estudos, como estávamos a referir, mas parece-me bastante promissora e com poucos efeitos, associada a poucos efeitos secundários. Em relação à minha residência, acho que posso dizer que me sinto bastante feliz e claro que falámos aqui de toda a exigência de horários e todas as condições que se calhar não são assim tão desejáveis para um trabalho, mas sinto-me bastante feliz, gostava de passar essa mensagem de poder fazer apenas aquilo que gosto. Isso era uma das minhas frustrações quando estava a fazer clínica geral, era pensar, olha, se calhar não gosto muito de neurologia ou oftalmologia e não me sentia tão à vontade nessas áreas, e saber agora que posso só fazer oncologia é bastante gratificante. E também gosto, pronto, de trabalhar no sítio onde estou. Acho que tenho uma equipa bastante boa. E em relação à oncologia, acho que é uma área, como já dissemos, muito interessante. Acho que a relação que se estabelece com o cliente e com o animal também é muito gratificante. E pronto, e olha, obrigada pelo teu convite, gostei muito deste bocadinho. Ora, essa nós é que agradecemos a tua presença. Certamente vamos falar novamente. Vou querer saber como é que essa residência está a correr. Sim. Agora, no início parece que está tudo bem, daqui a um aninho vais-me ver, já não tenho neurónios. Não, não, tu foste feita para isso. Pronto, muito obrigado. Esperamos que tenham gostado deste episódio. Vamos deixar por aqui hoje. Adeus e até à próxima. Obrigada, Hugo, obrigada.